Pronto, vamos lá, pessoal. Agora mesmo a gente vai entrar em osteoporose. Então a gente precisa entender como que é todo o mecanismo da osteoporose, certo? Porque a gente sabe, eu acabei de falar para vocês, que ela agrava as quedas, é isso? A questão da fratura em si. Então a gente tem que entender que é uma doença metabólica. A osteoporose, ela é uma doença totalmente metabólica. Ela vai ter um desequilíbrio metabólico, certo? Então assim, ela vai ter uma perda de densidade mineral óssea. E aí como é que o osso é formado, meu senhor? Aí vocês têm que lembrar um pouquinho. 50% do osso, pessoal, ela é feita por colágeno, certo? E 50% do osso é a parte inorgânica. É feita por magnésio, por fosfato, por cálcio, entre os minerais, certo? E aí quando a gente tem perda desses minérios, o osso ele tem perda, certo? De fragilidade. Então ele fica bem mais seco. E quando tem perda de colágeno também. Então assim, existe uma perda, a gente fala de alteração de microarquitetura. Então a gente tem um problema na microarquitetura do osso, certo? Do tecido ósseo. E aí vai deixar ele mais frágil, porque ele vai estar perdendo seus minerais e colágeno, certo? Então a gente fala nessa perda de diminuição da densidade mineral, certo? O que é a densidade mineral? É basicamente o cálculo de quanto minério tem no osso. E aí, se diminui o minério, diminui a densidade do osso, certo? E aí eu vou começar a falar para vocês agora a questão da fisiopatologia da osteoporose, que aí vocês vão conseguir entender um pouquinho como que funciona. E aí, a primeira coisa que a gente comenta na osteoporose é o que a gente chama do ciclo de remodelação óssea. É o CRO. O que é o ciclo de remodelação óssea? A gente tem que entender que o osso ele está em constante remodelação. Lembra que o osso ele tem a capacidade de se renovar, então tem aquelas células, osteoclasto, osteoblasto. E aí o que é que o tecido ósseo faz? Quando ele tem uma célula antiga, ele troca por uma célula nova, certo? E aí lembra que existe uma célula que faz isso. Então a gente tem osteoblastos, a gente tem osteócito e temos os osteoclastos. O blasto, osteoblasto, é a célula jovem do tecido ósseo. É jovem. No idoso vai ter pouco. O osteócito é a célula adulta, certo? Tem menos minerais. E o osteoclasto, ela é a célula que faz a remodelação. Quando precisa, quando tem alguma fratura, alguma coisa do tipo, essa célula que é ativada. E aí o que é que acontece? O osso, ele vai estar em constante remodelação, em renovação, né? E aí ocorre uma reabsorção do tecido ósseo antigo por osteoclastos. Então, quando o osso precisa fazer algum processo, quais as células vão ser ativadas? Osteoclastos. E aí forma novos tecidos. Quais são as células novas? Osteoblastos. Isso, certo? Quando a gente fala de fisiologia normal. E aí quem, Milcinho, faz isso? Quando o corpo precisa. Por exemplo, uma pessoa jovem teve uma fratura. E aí osteoclastos vão ser ativados para fazer limpeza dessa fratura. E os osteoblastos vão ser ativados para crescer, já que aquele osso precisa crescer novamente. E aí quem que participa disso, meu senhor? Hormônios, pessoal. Principalmente estrogênio, progesterona, hormônios que a gente chama que são hormônios testosterona, os hormônios sexuais, porque eles são hormônios que têm muita energia, vitamina D, certo? E cálcio. Aí eu digo isso a vocês. Idoso tem muito hormônio sexual? Não. Idoso tem muita vitamina D? Não. Idoso tem muito cálcio? Não. Então a gente tem um desbalanço do CRO, que é o ciclo de remodelação óssea. Então a gente vai ter menos osteoblastos, certo? Então vai faltar célula jovem. E isso vai reduzir a formação do tecido ósseo. Então a gente tem que falar o seguinte, aí o que eu vou escrever agora é para vocês não esquecerem nunca mais, certo? A formação do tecido ósseo novo não vai compensar a reabsorção. Então, a formação
perde para a reabsorção. Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui agora para vocês entenderem. Mas, ó, a formação 9, imagina o seguinte. Imagina que tem um amigo seu que a função dele é fazer bolo de chocolate. Então, imagina que ele tem 300 bolinhos de chocolate aqui pequenininho, ó. E a sua função é tirar esse bolo e botar na geladeira, guardar ele na geladeira. Aí imagina que fisiologicamente você tira um para guardar e ele consegue repor um. Concorda que a quantidade não vai mudar, porque está saindo um e entrando um. Isso é a nossa fisiologia normal do nosso osso. O corpo da gente precisou de uma molécula de cálcio, o cálcio sai. Mas existe um cálcio já voltando para substituir. No idoso isso não acontece, pessoal. Vai estar saindo vários tipos, sai 3 e só volta 1. Então, a formação perde para a reabsorção. Então, forma menos, reabsorve mais, porque precisa. Então, isso no idoso a gente vai estar bem frequentemente associado. Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Vou desenhar um osso, certo? E aí, vou desenhar aqui a corrente sanguínea. Imagina que isso aqui é uma artéria. E aí, a gente sabe que no osso aqui tem muito cálcio. Tá aqui o cálcio, certo? Vamos pensar assim. E aí, a gente sabe que também tem cálcio aqui na corrente sanguínea. Aí, imagina, o corpo está pedindo cálcio. Então, está saindo cálcio do osso para cá. Está vindo para cá. Porém, não está indo para o osso cálcio também. Então, a reabsorção aqui, ó, está sendo o quê? Alta. Porque está pegando muito cálcio. E não está voltando a quantidade que deveria. Então, o osso aqui ele vai ficar fraco, vai ficar quebradiço, ele vai ter fraturas, vai ficar fino, e isso é ruim. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E aí, outra coisa que eu comentei com vocês foi justamente o quê? Hormônios que estão associados, certo? Eu ainda vou aprofundar cada ponto, só quero que vocês saibam que existe isso ainda. Então, existe uma deficiência hormonal. Então, a gente fala que queda de estrogênio, queda de testosterona, ele é um fator crítico, certo? Porque esses hormônios são muito importantes para inibirem essa reabsorção. A gente não acabou de dizer que existe uma reabsorção que pega muito cálcio de forma muito alta. Aí, ó, o estrogênio e a progesterona, ele chega aqui e diz, ei, não vai tirar muito cálcio do osso não, senão o osso vai quebrar. Só que o idoso, ele não tem muito estrogênio e testosterona. Estrogênio nas mulheres, testosterona nos homens. Então, isso acaba que prejudica, né? Não vai ter essa inibição, certo? Então, agrava. Então, essa deficiência hormonal é muito presente. Fora isso, a gente vai falar também na questão da deficiência de cálcio e vitamina D. A gente sabe que vitamina D está muito relacionado com a mineralização óssea. E o cálcio também. A gente viu que o cálcio está na parte inorgânica do osso. Então, se não tem esses componentes, vai ter queda da densidade óssea, certo? Então a gente comenta um pouquinho tudo isso aqui nessa parte inicial, né, da osteoporose. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, né, a gente fala que a incidência ela é muito mais comum em pessoas após os 50 anos, certo? Então, paciente chegou em 50 anos no seu consultório, tem que investigar a vitamina D, cálcio desse paciente, porque 30% das mulheres e 20% dos homens vai já apresentar fraturas, que a gente chama de fraturas osteoporóticas. Então a gente tem que investigar, certo? Outra coisa, gênero. Fora a idade, o gênero. Mulher, certo? Mulher pós-menopausa. A gente sabe que pós-menopausa cai muito estrogênio. Então é um hormônio que é muito importante para o osso, que a gente acabou de ver, certo? E aí então o gênero mulher predomina. Então mulher pós-menopausa, mais do que 50 anos, é um fator muito, muito forte para a osteoporose. Além disso, outros pontos a gente tem que levar em consideração. A gente já falou de idade e do gênero, mas histórico familiar, certo? Problemas na família. Então, meu pai já teve osteoartrite, meu pai já teve artrite reumatoide, problemas na família em relação à osteomuscular, certo? Estudos falam que a etnia asiática também está relacionada com maiores chances de osteoporose,
por causa do baixo desenvolvimento ósseo que eles possuem, certo? Baixo IMC, então pessoas que têm perda do músculo, né, tem mais osso só, baixo IMC também, e sedentarismo. Existe também estudos que falam sobre exposição a tabaco e álcool, que também aumenta risco ao uso prolongado, certo? E um dos cargos mais chefes que a gente tem que sempre pensar, uso prolongado de corticoide. O corticoide, ele é uma classe de medicação que normalmente é para ter uma ação anti-inflamatória. A gente vai falar disso mais na frente, porque eu vou dar uma parte de uma aula aqui específica nisso, que isso cai em prova com muita certeza. Paciente que utiliza um corticoide, normalmente ele usa um corticoide por 5 dias. Porém, esse é um remédio tão milagroso, pessoal, tão milagroso, que o pessoal toma, acha muito bom e fica tomando por muito tempo. Ou então, sempre vai tomar esse remédio se automedicando. E o efeito colateral mais presente do corticoide é perda de densidade óssea. Ou seja, você pode chegar a ter osteoporose por causa só desse remédio, do osteoporose, do corticoide, certo? Então aqui eu faço uma repaginada inicial de osteoporose para a gente aprofundar em seus detalhes, certo? Porque a gente tem que falar sobre os tipos de osteoporose. Existe a osteoporose primária, secundária, certo? Os seus sinais e sintomas. Existem manobras semiológicas que vocês precisam entender, certo? E aí depois falar de exame e tratamento, certo? Mas assim, de forma inicial, eu quero que vocês entendam tudo isso aqui que pode interferir na osteoporose.